professora de Química, e vamos continuar com as nossas aulas de revisão, hoje falando sobre tabela periódica, um assunto muito importante e muito característico da Química, que hoje em dia é conhecido mundialmente e é um marco de organização. Esse assunto é muito importante, mas a gente sabe que demorou um tempo para que a tabela tivesse a forma que tem hoje, porque as tentativas de organização sempre variavam de acordo com a quantidade de elementos que tinham sido descobertas na época. Para vocês terem uma ideia, eu fiz o meu terceiro ano e terminei em 2007. E na época do meu ensino médio, a gente conhecia apenas 112 elementos químicos. Hoje, em 2021, nós conhecemos 118 elementos químicos, porque os últimos elementos foram descobertos em 2016 e aí a tabela precisou de uma atualização. E é sempre assim na Química, a gente vai acompanhando o avanço da tecnologia, o avanço dos instrumentos, dos equipamentos, e aí a gente vai fazendo novas descobertas e atualizando, no caso aqui, a tabela periódica. Então a tabela hoje é algo muito importante para a Química, mas com o passar do tempo, várias tentativas de organização dos elementos surgiram. Então vamos ver um pouquinho sobre a história da tabela periódica? Bom, a primeira tentativa de organização foi chamada de Lei das Tríades. Antes, vamos entender o seguinte: qualquer tentativa de organizar, a gente busca algum parâmetro para organizar. Se eu pegasse todos os alunos e organizasse esses alunos em uma fila, que critério eu poderia utilizar para essa fila? Eu posso colocar os alunos em ordem alfabética, é um critério. Eu posso organizar esses alunos por idade, também é um critério. Eu posso organizar esses alunos pelo peso, é um critério. Pela altura, outro critério. Ou seja, eu posso utilizar vários parâmetros para organizar. Por isso que na história da tabela periódica, os cientistas eles buscavam qual seria o parâmetro mais adequado para organizar os elementos que existiam. Bom, a primeira tentativa, a Lei das Tríades, ela foi feita da seguinte forma: o cientista Doberan, ele pegou os elementos e ele foi juntando em grupos de 3, por isso o nome Lei das Tríades. Ele separou em 3 os elementos que tinham características parecidas. Por exemplo, ele pegou lítio, sódio e potássio. Lítio, sódio e potássio eram metais, eram esbranquiçados, e quando eles eram colocados em água, eles reagiam de forma muito parecida. Então ele separou os 3 em uma tríade. E ele ainda percebeu o seguinte: se ele pegasse a massa do elemento mais leve, que era o lítio, a massa do elemento mais pesado, que era o potássio, somasse e dividisse por 2, ele teria exatamente a massa do elemento intermediário, que era o sódio. Então, ele foi juntando grupinhos de 3, lítio, sódio, potássio, berílio, magnésio e cálcio. Ele foi e agrupou em tríades. Qual que era a limitação dessa organização? Ele juntou os elementos em grupos de 3 e ele não fez uma conexão entre um trio e outro. Então ele agrupou em trios, mas não foi organizando os trios em alguma sequência de organização. Então essa organização das tríades, ela não foi suficiente para a organização de todos os elementos. Próxima tentativa foi o parafuso telúrico de Chanquat. Bom, qual era a ideia de Chanquat? Ele pegou todos os elementos que eram conhecidos, ele ordenou em ordem crescente de massa atômica e ele foi e colocou esses elementos numa espiral, muito parecido com um parafuso, por isso o nome parafuso telúrico. E ele, quando ele colocou esses elementos em uma espiral, ele percebeu o seguinte, que as geratrizes eram as tríades
diz, lítio, sódio e potássio na mesma geratriz, elementos com características parecidas, berílio, magnésio e cálcio, que também era uma tríade, também estava aqui na geratriz. Então, essa organização ela foi uma organização válida, só que a partir de um tempo, de determinado elemento, na verdade, essa organização ela não foi sendo satisfatória. E aí, uma nova tentativa de organização precisou ser feita. A próxima foi por um cientista chamado John Newlands e ele propôs a Lei das Oitavas. E ele propôs essa Lei das Oitavas tendo como inspiração as oitavas musicais. Se eu falar para você Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o que vem depois? Você falou Dó, né? Quando eu passo do Si, eu volto pro Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou seja, as notas seguem uma sequência oitavada. Para John Newlands, os elementos também seguiriam uma sequência oitavada. Ele organizou os elementos em ordem crescente de massa e ele percebeu o seguinte, olha aqui, os elementos que apareciam na mesma sequência, tanto no parafuso telúrico quanto na lei das tríades, estavam também organizados na lei das oitavas. Porém, a partir de determinado elemento, não estava dando certo mais e os elementos eles não tinham mantido uma organização que, além de organizar na ordem crescente de massa, ainda agrupasse elementos com características parecidas. E aí, mais uma nova tentativa precisou ser feita. E aí é que chega esse senhor aqui, Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ele é o pai da tabela periódica e Mendeleev pensou em algo que nenhum dos outros pensou. Mendeleev queria organizar os elementos. Ele organizou em ordem crescente de massa? Sim, mas esse não foi o diferencial de Mendeleev. Todos os outros tinham feito a mesma coisa, organizado em ordem crescente de massa. O que Mendeleev fez, então, que os outros não fizeram? Qual foi o diferencial de Mendeleev? Qual foi a genialidade de Mendeleev? Acredita-se que Mendeleev estava num trem jogando baralho, um joguinho chamado Paciência, e Mendeleev, jogando Paciência, ele pensou em algo que seria muito importante para a organização da tabela periódica como a gente conhece. No jogo Paciência, você vai organizar as cartas do baralho em ordem numérica e obedecendo também os naipes. Ele imaginou que os naipes seriam as características que os elementos têm parecido e a ordem crescente dos números, a ordem crescente de massa dos átomos. E aí Mendeleev pensou em algo que antes ninguém tinha pensado. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês utilizando cores diferentes e eu espero que vocês entendam, tá? Bom, eu fiz aqui uma simulação e é algo exemplo, tá? Não foi o que Mendeleev fez, mas eu quero te ajudar a entender a brilhante ideia de Mendeleev. Bom, aqui eu coloquei alguns elementos e esses elementos são elementos hipotéticos. Eu coloquei aqui letras para representá-los: A, K, J, L, X, Z, Y, W, M. São todos os elementos que existem até hoje no meu exemplo, na realidade do meu exemplo. E eles estão organizados em ordem crescente de massa: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13. Vocês percebem aí que não é uma regrinha de ir de 1 em 1, né? As massas aqui do 4 foi para o 6, mas está em ordem crescente. E se vocês perceberem, aqui nas colunas, os elementos eles têm as mesmas cores. E as cores vão representar as características diferentes do elemento. Todos os elementos que têm a mesma cor, eles têm similaridades. Esses são
os elementos que eu conheço até então, e o próximo elemento, seguindo a ordem crescente de massa, é o elemento D, e a massa dele é 16. Na realidade do meu exemplo, eu não conheço nenhum elemento que tenha massa entre o elemento M e o elemento D. Por enquanto, não existe nenhum elemento de massa 14, nem 15, só existe o elemento D. Então, se eu fosse colocar em ordem crescente de massa, o lugar de D seria aqui. Mas D não tem nenhuma característica parecida com ninguém dessa coluna. D parece com o pessoal dessa outra coluna aqui. O que Mendeleev pensou? Bom, eu vou pegar o elemento D e vou colocar na coluna dos elementos parecidos com ele. Por quê? Pode ser que no futuro apareça um elemento que tenha massa entre 13 e 16 e vá ocupar esse espaço. Eu vou deixar esse espaço vazio para um elemento que vai surgir lá no futuro. Essa foi a genialidade de Mendeleev. Ele construiu a tabela em ordem crescente de massa, como os outros fizeram, mas Mendeleev deixou espaços vazios para elementos que ainda não existiam quando ele propôs a tabela, mas que ele sabia que no futuro esses elementos seriam descobertos. Mendeleev fez isso há mais de 150 anos. Então, desde lá até agora, nós vemos descobrindo aí novos elementos. Como eu disse para vocês, em 2016 a gente descobriu elementos químicos. Então, Mendeleev teve essa brilhante ideia. Então, ele organizou a tabela com todos os elementos que eram conhecidos na época. E se vocês repararem aqui, ó, ele deixou espaços vazios para elementos que ainda seriam descobertos. Essa foi a brilhante ideia de Mendeleev e por isso ele é o pai da tabela periódica. Aí você fala assim, professora, a tabela não é exatamente assim, igual Mendeleev propôs. É claro que com o tempo novas atualizações foram feitas, mas os créditos a essa organização são de Mendeleev. Então vamos ver aqui uma história, uma cronologia da tabela. A gente teve a lei das tríades, organizando os elementos em trios, com características parecidas. A limitação dessa organização era que não conectava os trios. Depois nós tivemos o parafuso telúrico, os elementos em ordem de massa, em uma espiral, né? As geratrizes tinham as tríades, os elementos que tinham características parecidas, mas a partir de um elemento não deu mais certo. O mesmo para a lei das oitavas, que organizou os elementos em ordem crescente de massa, seguindo uma oitava, uma sequência oitavada, até determinado elemento também não deu certo. E aí a gente teve a tabela do Mendeleev, deixando espaços vazios para elementos que ainda seriam descobertos. E Henry Moseley foi um cientista responsável por descobrir que o número atômico ele ajudava numa melhor organização dos elementos na tabela. Na época de Mendeleev, ainda não sabiam o que era o número atômico. A gente sabe hoje que é o número de prótons, né, dentro do núcleo. Na época de Mendeleev, a informação a respeito do átomo era massa, por isso ele organizou os átomos, os elementos, em ordem crescente de massa. E Henry Moseley propôs que organizá-los em ordem de número atômico seria bem mais satisfatório, e a gente percebe que poucos elementos ali foram readequados. Na verdade, foi uma atualização assim muito importante, principalmente depois que os gases nobres foram descobertos. A gente sabe que a tabela periódica hoje ela estampa blusas, canecas, é um exemplo de organização. E eu encontrei algumas imagens que eu queria compartilhar com vocês de cultura pop, futebol e várias outras coisas que as pessoas gostam, organizadas
organizadas em forma de tabela periódica. Aqui nós temos a tabela periódica do rock. Fãs do rock decidiram pegar todos os ídolos do rock e organizaram seguindo o padrão da tabela periódica. Então, o elemento 1, que é o hidrogênio, que fica ali, eles colocaram Elvis Presley, o rei do rock, separaram então em ordem crescente de importância, decrescente de importância, na opinião deles, e eles também colocaram cores diferentes para representar as vertentes do rock. Então, aqui nós temos o punk, aqui o rock nacional, aqui o heavy metal. Então eles fizeram essa tabela do rock. Aqui coloquei uma tabela do Harry Potter, Eu sou fã do Harry Potter e que fizeram uma tabela do Harry Potter colocando os personagens dessa saga, o símbolo dos elementos, na verdade, é a inicial do nome dos personagens, as cores são as casas dentro de Hogwarts. Então essa aqui é a tabela do Harry Potter. Aqui a gente tem a tabela periódica do futebol. Então pegaram ali os craques do futebol e organizaram também dentro de uma estrutura de uma tabela periódica. As cores seriam as blusas dos times que essas pessoas jogavam. Então a tabela, ela é um marco de organização e hoje em dia você pode fazer uma tabela do que você mais gostar, porque é um símbolo de organização. A nossa tabela atual é dessa forma, ela tem 118 elementos químicos e ela é composta por 18 colunas e 7 linhas. Então essa é a tabela periódica atual. Para sempre a tabela vai ser assim? Não, pode ser que em alguns anos futuros alguns elementos sejam descobertos e a gente precise atualizar a nossa tabela, colocar mais linhas ou mais colunas, o tempo vai dizer. Mas atualmente essa é a nossa tabela com 118 elementos químicos. Quais são as divisões que a gente tem aqui na tabela? Bom, uma das divisões que a gente tem é a respeito da natureza dos elementos. A maioria dos elementos na tabela são metais. Então, primeira e segunda coluna metais, todas as colunas aqui metais, alumínio, galho, estanho, bismuto, aqui todos metais. E aqui também embaixo, essas duas séries também são metais. Então aqui, nessa linha marcada por esses elementos em cinza, nós temos os metais. Então a maioria dos elementos da tabela são elementos metálicos. Aqui em amarelo, nós temos elementos que em algumas tabelas são chamados de semimetais, em outras tabelas são chamados de metalóides. Por quê? São elementos que aparentemente são metais, são aqueles elementos metálicos, brilhantes, porém eles reagem como a metal, eles se comportam como a metais e por isso eles são chamados de semimetais ou metalóides. Aqui nós temos os ametais e a última coluna é a coluna dos gases nobres. A tabela, ela tem uma divisão principal, que é períodos, que são as linhas, e os grupos e as famílias, que são as colunas. Então, na tabela periódica, nós temos 7 períodos e nós temos 18 famílias. Normalmente, a gente utiliza para lembrar o seguinte, independente de ser religioso ou não, é só algo para você lembrar. Tem igrejas cristãs que fazem muito o sinal da cruz. Quando você faz o sinal da cruz, você faz em nome do Pai e do Filho. Pai e Filho é o que, gente? É família. Então, tudo que está aqui no vertical, família. Então, o que são as famílias? Os verticais da tabela, as colunas, e as linhas são os períodos. Então, nós temos 7 períodos na tabela periódica e 18 grupos ou famílias, tá? As famílias e os grupos são divididos em 2 grandes grupos: os elementos representativos e os elementos de transição.
Você vai reparar na tabela que os grupos ou famílias podem estar contados de 1 a 18 ou podem estar com a letrinha A ou a letrinha B. A letra A são os elementos representativos e a letra B são os elementos de transição. Então, esses elementos aqui em amarelo são os de transição, em azul claro são os representativos. A gente tem aqui as famílias dos elementos representativos com nomes diferentes, cada família tem um nome, e os elementos de transição não. Esses elementos aqui são os de transição externa e esses aqui são os de transição interna. Aí você pode falar assim, professora, não está errado, não? Esses aqui que estão para fora, então eles são externos. E esses aqui que estão na tabela, eles são os internos. Não. Esses elementos aqui, embora estejam escritos anexados aqui fora, eles estão aqui dentro da tabela periódica. Eu vou voltar um pouquinho para mostrar para vocês o seguinte, ó. Tá vendo aqui? O bário é o elemento 55. O próximo elemento a ele, o hafnio, é o 72. Uai, 55 para 72? Estranho, né? É porque daqui a gente vem para cá. 57, 58, essa série de elementos, na verdade, ela está aqui dentro. E essa série de elementos também está aqui dentro. É porque se esses elementos fossem escritos aqui, a tabela ficaria gigantesca, não seria compacta. Porque não existem outros elementos na mesma coluna, no mesmo grupo que eles. Por isso, eles estão, na verdade, aqui dentro da tabela periódica. Então, esses são os metais de transição externo e esses aqui, os metais de transição interno. Estão aqui dentro da tabela. E aí, eles são caracterizados pela série dos lantanídeos, porque o primeiro elemento aqui é o lantânio, e a série dos actinídeos, porque o primeiro elemento aqui é o actínio. As famílias dos elementos de transição não possuem um nome específico, mas as famílias dos elementos representativos, sim. Família 1A é a família dos metais alcalinos, lembrando que o hidrogênio ele não é um metal alcalino, ele só está ali em cima da família 1A por um motivo que eu vou mostrar no próximo slide. Família 2A, alcalinos terrosos, aí aqui nós temos os elementos de transição e os representativos continuam aqui no grupo 13. Família 3A é a família do boro, 4A, família do carbono, 5A, a família do nitrogênio, 6A, calcogênios, 7A, halogênios, 8A, gases nobres. O que essas famílias representam? Bom, as famílias vão representar o número de elétrons no nível de valência. Isso para os elementos representativos. Então, a família 1A, que é a família dos metais alcalinos, são os metais que têm um elétron de valência. Exatamente por isso, o hidrogênio, ele é colocado ali na tabela em cima da família 1A. Porque igual a todo mundo ali, igual aos metais alcalinos, o hidrogênio, ele tem um elétron de valência. O que é nível de valência? Bom, se vocês estão estudando tabela, na aula aí vocês já estudaram modelos atômicos. Então, de acordo com o modelo de Bohr, o nível de valência é o nível mais externo do átomo. É aquele último nível com elétrons, tá? Esse é o nível de valência. Então, família 2A tem 2 elétrons de valência, família 3A, 3, família 4A, 4, 5A, 5, 6A, 6 elétrons de valência, 7A, 7 elétrons de valência e a família 8A tem 8 elétrons de valência, com exceção do hélio, porque o hélio ele só tem 2 elétrons de valência, ele é a exceção da família dos gases nobres. Então, o que as famílias representam? Qual é a informação que as famílias nos dão? Primeiro, os elementos
elementos representativos da mesma família vão ter propriedades e características parecidas e todos eles terão a mesma quantidade de elétrons de valência. E os períodos? Os períodos da tabela representam a quantidade de níveis preenchidos, ou seja, representam o nível de valência. Seguindo o modelo de Bohr, a gente sabe que nós temos aí 7 níveis de energia, que pode ser que vocês tenham aprendido na aula com o nome de camadas, 7 camadas, sem problema chamar de camadas. Então nós temos aí os 7 níveis. O que os 7 períodos da tabela representam? A quantidade de níveis, ou seja, mostra o nível de valência. Todos os elementos que estão no primeiro período, e esses elementos são o hidrogênio e o hélio, o nível de valência deles é o primeiro nível, que é o nível K. Os elementos que estão no segundo período, esses elementos, eles vão ter o segundo período como o último, como o nível de valência. É aquele último nível com elétrons. Terceiro período, todos os elementos do terceiro período vão ter elétrons até o terceiro nível, e o terceiro vai ser o último nível com elétrons. Então é isso que os períodos representam. Os períodos representam a quantidade de níveis com elétrons que aquele átomo possui. Então, se um átomo está no sexto período, quer dizer que ele tem 6 períodos com elétrons e o sexto é o último, é o de valência. Então, os períodos mostram pra gente qual é o nível de valência. Então, olha só que interessante. A posição do elemento na tabela mostra pra gente a quantidade de níveis com elétrons, ou seja, a distribuição eletrônica, né? Qual é o nível de valência? E a família diz pra gente quantos elétrons existem nesse nível de valência. A gente percebe aqui que a série dos lantanídeos e actinídeos estão aqui no sexto e no sétimo período. Então, por exemplo, vou escolher um elemento aqui que é o cloro. Vamos olhar em qual família e em qual período o cloro está. Ó, o cloro está 1, 2, 3 no terceiro período. Isso quer dizer que o cloro tem 3 níveis de energia com elétrons. O terceiro nível é o nível de valência. O cloro também está na família 7A, no grupo 17. O que isso quer dizer? Que no último nível, no nível de valência, o cloro tem 7 elétrons. Então, se ele está no terceiro período, o terceiro nível do cloro é o nível que tem 7 elétrons. Vamos ver? Ó, o cloro com 3 níveis com elétrons, por isso ele está no terceiro período. Como ele está na família 7A, esse terceiro período vai ter 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu olho para um elemento representativo, sabendo da posição desse elemento na tabela, pela cor eu consigo ver a natureza, se é um metal, se é um ametal, consigo saber qual é o nível de valência e quantos elétrons esse átomo possui no nível de valência, certo? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as propriedades periódicas. As propriedades periódicas são aquelas tendências que a gente tem dentro da organização da tabela periódica. Antes, é muito importante a gente ressaltar uma coisa. A química, ela não dita regras a respeito dos átomos, das moléculas, porque os átomos e as moléculas, eles já reagiram e já se organizaram muito antes da gente começar a estudar a química. O que a química faz? Ela tenta encontrar o porquê que as coisas acontecem, observando o que já aconteceu. Estudando propriedades periódicas, nós vamos estudar tendências que os átomos eles têm dentro da tabela periódica. Uma tendência não é uma regra, é só uma tendência. Se eu digo para vocês que eu tenho 2 irmãos, um irmão tem 5 anos e o outro
outro irmão tem 3 anos. Qual que é a tendência? A tendência é que meu irmão com 5 anos seja maior que o meu irmão que tem 3 anos. Mas isso é uma regra? Não. O meu irmão que tem 3 anos pode ser maior que o de 5? Pode. A tendência é que o mais velho seja maior, mas isso não é uma regra. Vocês entendem? Aqui nós vamos estudar tendências e não regras, tudo bem? Nós vamos ver aqui 5 propriedades que têm uma tendência dentro da tabela periódica. E a primeira é o raio atômico. O que é o raio atômico? O raio atômico é o tamanho do átomo. O raio é definido pela distância entre o núcleo e o nível de valência, ou seja, o elétron mais externo, que está no nível mais externo, que é o de valência. Então, a distância do núcleo até o nível mais externo vai determinar o raio atômico, o tamanho desse átomo. Vou colocar aqui uma tabela periódica para a gente comparar os elementos. Por exemplo, tenho aqui o hidrogênio. O hidrogênio está no primeiro período. Isso quer dizer que ele tem um nível de valência. A gente acabou de ver isso lá estudando tabela periódica. Então, o hidrogênio, ele tem um nível de valência. O lítio está aqui embaixo do hidrogênio. O lítio está no segundo período, então ele tem 2 níveis de valência. Ó. O hidrogênio com o seu nível e o lítio com 2 níveis. Ó, essa aqui é a distância do núcleo do hidrogênio até o nível mais externo e essa aqui é a distância do núcleo do lítio ao nível mais externo. Como o lítio tem um nível a mais, a distância do núcleo até o elétron mais externo para o lítio é maior, porque ele tem mais níveis. Se ele tem mais níveis, a distância é maior. Então, quem vai ter um maior raio? Bom, quem tem um maior raio é o lítio, porque se ele tem mais níveis, a distância vai ser maior. Ó, depois do lítio a gente tem o sódio. O sódio está no terceiro período, isso quer dizer que ele tem 3 níveis. Quanto maior a quantidade de níveis, maior vai ser a distância do núcleo até o elétron de valência, até o elétron lá no nível de valência. Então, dentro da tabela periódica, a gente percebe o seguinte: quanto mais para baixo da tabela, quanto maior for o período que o átomo está, maior é o átomo. Ó, se eu comparo lítio, sódio, potássio, desculpa, lítio, sódio, potássio não, volta. Se eu comparo hidrogênio, lítio e sódio, o sódio é maior que o lítio, que é maior que o hidrogênio. O raio do sódio é maior porque o sódio tem mais níveis. Se eu comparasse o sódio com o césio está no 6º período, o césio ia ter 6 níveis de energia. Com certeza ele seria maior que o sódio. Ou seja, a primeira conclusão que a gente tem: quanto mais para baixo na tabela o elemento está, maior é o seu período. Se o período é maior, o raio é maior, o tamanho é maior, porque ele vai ter mais níveis. Então, se eu comparo o magnésio, que está no 3º período, com o chumbo, que está aqui no 6º período, o chumbo tem um raio maior que o magnésio, porque o chumbo tem 6 níveis de energia e o magnésio só tem 3. Então, quanto mais para baixo na tabela, quanto maior o período, maior o raio. Mas e quando os elementos estão no mesmo período? Por exemplo, hidrogênio e hélio estão no mesmo período. Lítio e berílio estão no mesmo período. Lítio e flúor estão no mesmo período. Se estão no mesmo período, teoricamente, eles têm a mesma quantidade de níveis. Vão ter o mesmo raio? Ó, aqui eu tenho hidrogênio e hélio. Os dois têm um nível de energia. A distância, então, seria a mesma. Qual que é a diferença do hidrogênio para o hélio? A carga nuclear
nuclear. O hidrogênio, ele tem um próton, uma carga positiva no núcleo. E o hélio tem 2 prótons, 2 cargas positivas no núcleo. A gente sabe, de acordo com a física, que cargas opostas se atraem. Isso quer dizer que o núcleo atrai os elétrons na eletrosfera. O hidrogênio tem uma carga positiva, o hélio tem 2. Como o núcleo do hélio tem 2 cargas positivas, atrai mais. Quando a atração é maior, a distância é menor. Isso quer dizer que o hélio, como tem uma carga nuclear maior, e como que eu comparo a carga nuclear, professor? Eu olho para o número atômico. Quanto maior o número atômico, maior o número de prótons, maior a carga nuclear. Se a carga nuclear é maior, a atração é maior, a distância é menor. Por exemplo, ó, o lítio e o flúor. O lítio tem 3 prótons, porque o número atômico dele é 3. O flúor tem 9 prótons, o número atômico dele é 9. O núcleo do flúor atrai muito mais que o núcleo do lítio. Se aqui tem mais atração, a distância é menor. Então a gente tira uma conclusão. Na tabela periódica, primeiro, o raio ele vai crescer de cima para baixo, ou seja, quanto mais para baixo na tabela, quanto maior a quantidade de níveis, quanto maior o período, maior o raio. Então, o raio cresce de cima para baixo. Se os 2 elementos estão no mesmo período, a mesma quantidade de níveis, vai crescer da direita para a esquerda. Quanto mais para a esquerda na tabela, maior o raio, porque quanto mais para a esquerda, menor a carga nuclear, menor a atração, maior a distância. Então o raio cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Essa primeira propriedade é o raio. Agora a gente vai ver a eletropositividade. Eletropositividade é a tendência de um elemento a perder elétrons e vai definir o seu caráter metálico. Vamos pensar no raio? O raio é a distância do núcleo ao elétron mais externo. Bom, o que mantém o elétron na eletrosfera é essa atração do elétron com o núcleo. Se o elétron está muito distante do núcleo, se o raio é muito grande, esse átomo vai perder mais fácil o seu elétron. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, vou colocar 2 elementos. Vou colocar aqui o sódio. Aqui é o núcleo do sódio e ele tem 3 níveis de energia, olha o raio. E aqui eu vou colocar o flúor, que tem 2 níveis de energia, olha o raio, certo? O raio do sódio é maior que o raio do flúor. Quem vai ter maior eletropositividade? Quem vai ter maior tendência a perder o elétron? Ó, vou colocar o elétron do sódio aqui e o elétron do flúor aqui. Tô colocando um elétron só para exemplificar, tá? Os 2 núcleos são positivos. Só que o núcleo do flúor está mais próximo do elétron. O elétron é negativo e o núcleo positivo. Como eles estão bem próximos, a atração é bem forte. Então esse elétron, ele não vai sair tão facilmente, porque o núcleo está mantendo ele aqui pela atração. Já para o sódio, o elétron está mais distante. Qual dos 2 tem uma maior tendência a perder o elétron? Bom, o que tem maior tendência a perder o elétron é o que tem maior raio, porque esse aqui que tem maior raio, o núcleo está mais distante do elétron.
Então, a atração entre o positivo e o negativo é menor. Por isso, quanto maior o raio, maior a eletropositividade. Então, a tendência da eletropositividade é igual à do raio. Ó, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Eletronegatividade é o contrário. Eletronegatividade é a tendência a atrair, a ganhar elétrons. Bom, quanto menor o raio, mais próximo o núcleo está de um elétron que ele quer ganhar. Se está mais próximo, então a atração é maior, é mais fácil eu ganhar o elétron. Vamos pensar, o responsável por atrair o elétron é o núcleo. Se o raio é grande, o núcleo é muito distante do elétron, a possibilidade de atração é pequena. Mas se o raio é pequeno e o núcleo está bem próximo de um elétron, a atração é maior, a tendência a atrair é maior. Então, a tendência é contrária ao raio. Quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Quanto menor o raio, maior é a tendência a atrair o elétron. Porém, quando a gente fala de eletronegatividade, a gente não pode só comparar o raio. Por quê? Se a gente pensasse em só comparar com o raio, quanto menor o raio, maior a eletronegatividade, o elemento mais eletronegativo seria o hidrogênio. Porque o hidrogênio está no primeiro período, tem um nível, então ele tem um menor raio. Acontece o seguinte, apesar do hidrogênio ter o menor raio, ele tem o número atômico 1. Isso quer dizer que ele tem uma carga positiva no núcleo. O flúor, ele tem o raio maior que o hidrogênio, mas o flúor tem número atômico 9, tem 9 cargas positivas no núcleo. Isso quer dizer que o flúor, ele atrai mais que o hidrogênio. O raio não é a única coisa que vai definir a eletronegatividade. Sabe por quê? Porque a distância do núcleo ao elétron é maior no flúor? É maior. Mas o flúor tem 9 cargas positivas. A quantidade de carga positiva compensa o raio ser maior. Então, a eletronegatividade vai levar em consideração a razão entre a carga e o raio. Ou seja, quando que a carga nuclear compensa a distância. O flúor tem maior eletronegatividade que o hidrogênio. O raio é maior? É maior. Mas quanto mais carga positiva, maior a atração. E aí, experimentalmente, determinaram de todos os elementos quem tem maior eletronegatividade. E foi feita uma escala de eletronegatividade. E para você decorar, eu vou te dar uma dica, de uma frase. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Essa é uma escala de eletronegatividade dentro dos ametais. Olha o hidrogênio, tem menor raio, mas tem menor eletronegatividade, porque só tem uma carga positiva no núcleo. Próxima tendência, afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é a energia liberada quando um elétron é adicionado no átomo, tá? Vamos pensar o seguinte. Quanto menor a distância que esse elétron entra no átomo, maior é a afinidade. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu estou no 9º ano. Se um aluno novo entra no 5º ano, existe a probabilidade de eu ter uma amizade com ele? Bom, a probabilidade é pequena, porque ele entrou numa série muito distante da minha. Mas se esse aluno novo entrou no 8º ano, a probabilidade
probabilidade da gente desenvolver uma amizade é maior porque ele foi adicionado muito próximo da minha série. Então, quanto menor o raio, quanto menor a distância, maior é a afinidade eletrônica. Então, a afinidade é contrária ao raio. Quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica. Se vocês perceberam, a afinidade eletrônica, eletropositividade e eletronegatividade são tendências em que a tabela aqui está pintadinha de preto. O que isso significa? Essas tendências, elas não se aplicam aos gases nobres, porque tudo que envolve os elétrons, os gases nobres não se envolvem porque eles não têm essa tendência de ganhar ou perder elétrons. A última propriedade periódica que a gente vai ver é o potencial ou energia de ionização. É a energia mínima necessária para um átomo perder o seu elétron, tá? Aí vamos pensar aqui em dois elementos, o lítio e o sódio. O lítio, ele tem um menor raio que o sódio. O que isso quer dizer? O núcleo do lítio está mais próximo do elétron do que o núcleo do sódio. Bom, aqui a gente tem uma atração eletrostática, positivo e negativo. Como o lítio tem menor raio, está mais próximo o núcleo do elétron, para a gente retirar um elétron do lítio, a gente precisa de mais energia do que para retirar um elétron do sódio. Vamos pensar em dois ímãs? Se os dois ímãs eles estão bem pertinhos, a atração entre eles é muito grande. Eu preciso de muita força para separar. Mas se os dois ímãs eles estão bem separados, a atração entre eles é menor. Com pouquinha força eu separo. Então, quanto maior a distância, menos energia eu preciso para retirar o elétron. Então, quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização. Então, se eu comparo entre o lítio e o sódio, a energia de ionização do lítio é maior que a energia de ionização do sódio. Também é uma tendência que é contrária ao raio. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização, então ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Um cuidado que a gente tem que ter aqui é com os gases nobres. Os gases nobres são os elementos que têm os maiores potenciais, as maiores energias de ionização, porque eles já são átomos que estão estáveis. Então, para você perturbar a estabilidade, para você conseguir tirar um elétron de um gás nobre, você precisa de muita energia. Então, a energia de ionização dos gases nobres são sempre as maiores. Então, vamos recapitular? O raio atômico tem a tendência igual à eletropositividade, apenas. Quanto maior o raio, maior a eletropositividade. Todas as outras tendências são contrárias ao raio. Quanto maior o raio, menor a eletronegatividade, menor a eletroafinidade e menor a energia de ionização. Então, o raio e a eletropositividade têm uma tendência igual e o raio tem uma tendência diferente da eletronegatividade, energia de ionização e eletroafinidade. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.